Oi, turma, tudo bem? Eu sou o professor Adeblan e na nossa aula de história de hoje vamos contar um pouco sobre a história da nossa cidade e os locais que ajudam a contar essa história, que são os locais de memória da nossa cidade. O objetivo da nossa aula é esse aqui. Veja, reconhecer a história como resultado da ação do ser humano no tempo e no espaço, com base na identificação de mudanças e permanências ao longo do tempo. Identificar os processos de formação das culturas e dos povos, relacionando-os com o espaço geográfico ocupado. Então, turma, Imperatriz, ela é uma cidade que ela foi povoada por diversos povos de lugares diferentes do nosso país, né? E através disso, temos uma cultura muito ampla, tá? E quando a gente fala de memória, de cultura, a gente tem que pensar na memória individual, tá? Que é aquela que a gente guarda, são as nossas vivências, a forma como nós nos construímos, as influências que nós carregamos durante toda a nossa vida. E temos também a memória social ou a memória coletiva, que é aquela memória que junta a minha história, a história do meu coleguinha, com a do outro coleguinha, e nós construímos uma memória coletiva. Essa memória está muito presente nas igrejas, nos grupos sociais, nas escolas. E os locais de memória, eles ajudam a contar a história de um povo, a história coletiva de um povo. E aqui em Imperatriz, nós temos diversos lugares que ajudam a entender a história da nossa cidade. O primeiro local é o Porto da Beira-Rio. Aqui a gente tem uma imagem que retrata lá no início do século XX, né? Como que era esse porto, tá? O primeiro lugar de referência, então, é o porto. Por que o porto? Porque foi através do rio Tocantins que aqui chegou Frei Manuel Procópio para fundar a vila que viria a se tornar a nossa cidade. E o Porto da Beira-Rio era um local de chegada e partida de pessoas, né? De pessoas e de mercadorias, porque foi através do porto que Imperatriz cresceu, que Imperatriz passou a ser um ponto de distribuição de mercadorias. Recebia mercadorias do Goiás, recebia mercadorias do Pará, né? Enviava o que era produzido para esses estados. O local onde é o porto hoje são as peixarias, tá? Tem o mercado do peixe, tem toda aquela região ali, tá bom? E esse porto, ele ainda existe. Caso você vá passear pela Beira-Rio, você pode procurar para os seus pais e pedir para conhecer, tá? O espaço onde é o Porto da Beira-Rio. Nós temos também a Igreja de Santa Teresa d'Ávila. A gente sabe que quando o Frei Manuel Procópio chegou aqui em Imperatriz, ele trouxe junto com ele a imagem de Santa Teresa d'Ávila. E onde hoje é a Praça da Meteorologia, foi construída a primeira capela de Santa Teresa d'Ávila. Apenas em 1937 que foi construído a igreja que hoje nós conhecemos, tá? E essa igreja, ela ajuda a contar a história da nossa cidade, das primeiras famílias que aqui moraram, tá? Como professor, através de todos os registros que lá existem, dos registros de casamentos, de batizados, de atas. Então lá é uma fonte viva que ajuda a contar a história de Imperatriz. A Praça Nossa Senhora de Fátima também é uma das praças mais antigas da cidade e que também conta essa história, tá? Lá em 1950, o Frei Epifânio da Abadia solicitou à prefeitura um terreno, um espaço para construir uma praça em uma igreja, tá? E a Câmara Municipal aprovou essa doação e o prefeito foi lá
e doou o espaço onde hoje é a praça. O nome desse prefeito é Simplício Moreira, tá? Que doou o espaço onde hoje é a Praça de Fátima ao Frei Epifânio da Abadia. E a praça é um local de resistência, onde acontece, além de eventos religiosos, né? Tem também muitos eventos voltados para a população na área da saúde, tá? Na área da educação, e acontece também muitos movimentos sociais. A primeira escola pública de Imperatriz é o Centro de Ensino Governador Arche. Ele foi inaugurado na década de 50, quase 100 anos após a fundação da nossa cidade. A nossa cidade ela passou muito tempo sem ter uma escola pública com sede própria aqui. E a escola Governador Acha, o Centro de Ensino Governador Acha, é essa primeira escola, tá, da nossa cidade, tá bom? E ela teve uma importância muito grande, porque ela é uma escola que acolhia pessoas com baixa visão, pessoas cegas, pessoas surdas e autistas. Ela era uma escola inclusiva, já desde a sua fundação, tá bom? Outro espaço que ajuda a contar a história da nossa cidade é a Igreja Assembleia de Deus, tá? Ela chegou aqui lá na década de 50 também, né? Vieram algumas pessoas, né, lá do Piauí em busca de um local melhor para viver. Eles estavam fugindo da seca. E o pastor Plínio Pereira de Carvalho foi o primeiro pastor e fundador da Assembleia de Deus, que é uma igreja que desenvolve várias ações sociais na nossa cidade, né? Tem projetos que acolhem pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas que são dependentes, químicos. Então, ela é uma igreja que colabora muito no âmbito social da nossa cidade, ajudando pessoas que estão em extrema situação de vulnerabilidade. Quer saber mais sobre a história da nossa cidade? Vá na biblioteca da sua escola, tá? E peça emprestado o livro Imperatriz Cidade da Gente, para você conhecer com riqueza de detalhes tudo o que você desejar sobre a cidade de Imperatriz. Por hoje é isso, turma. Até o nosso próximo encontro. Tchau!